Hora de conversar com a Mônica Bergamo, que ontem se ausentou aqui. Tá tudo bem, Mônica? Já tá Tudo recuperada? Tudo certinho, né? ótimo, tudo ótimo. Não foi nada importante que Que aconteceu bom. ontem que me impediu de entrar aqui, mas incrível, viu, Sheila? Hum. Fica todo mundo me ligando, cadê você? Você não tá na Pois rádio, é, a como gente perde o assim? direito à vida. Cadê o direito de ir e vir? Mas é isso mesmo. Então é muito bom tê-la de volta aqui, viu, Mônica? Para falar da lavação de roupa suja em público, discussão sobre corte de gastos, líderes do PT temendo que Lula não seja o candidato em 2026. É fogo no parquinho, Mônica. Começa essa história agora, Sheila. Você sabe que o PT está passando por um momento. O PT já passou por vários momentos delicados, né? Então a gente decretar a morte, agora o PT está desaparecendo, é uma coisa sempre precipitada, e não é sobre isso que eu estou falando, e nem estou falando isso. Mas o partido teve aí um resultado que ficou aquém do esperado nas eleições municipais, e ao mesmo tempo, logo depois, fechadas as urnas, o governo tem que encarar a discussão desse corte de gastos, que eles chamam de reestruturação de gastos para o futuro, se vai vincular, o que vai ficar vinculado a crescimento da receita ou não, como é que faz com o seguro-desemprego, como é que faz com o salário mínimo. E isso é muito delicado, porque essa base do eleitorado que está com o PT, e que vota no PT, e que não é essa classe de empreendedores, que na sua maioria está indo para lideranças como o Marçal, ela confia muito no presidente da República e é contra qualquer tipo de corte desse tipo, né? Então, bom, se o Lula não quer fazer, como ele já falou várias vezes, que não vai fazer, que não vai mexer em seguro-desemprego, que não vai mexer em educação, que não foi eleito para fazer isso, para tirar do pobre, né? Ele sempre repete isso. Vai fazer o quê, então, já que tirar dos muito ricos já esbarrou numa barreira política, né? Já está contido por uma barreira política, já foi feito o que tinha que fazer, o que dava para fazer. Então, a situação é bem delicada, por isso que está aí essa demora nessa discussão. Agora, no meio desse contexto todo, o Sheila, em que o que está sendo julgado é o futuro do governo e é o futuro do partido, quer dizer, já começa uma discussão sobre a possibilidade do Lula sequer ser candidato à reeleição em 2026, né? Algumas lideranças com quem eu conversei consideram que o presidente pode simplesmente desistir de se apresentar ao eleitorado, caso a popularidade dele e a aprovação do governo não deem a ele a segurança da reeleição. Hoje, como é que está? Se você pega uma pesquisa como a Quest, por exemplo, que faz essa pergunta, aprova e desaprova, está em 51%. É apertado, né? Então, há uma preocupação de que o governo consiga se organizar para fazer a popularidade do presidente subir e ele conseguir partir para uma reeleição de forma confortável. Porque o temor, Sheila, é que o presidente chegue à conclusão de que encerrar a carreira eleitoral dele, eleitoral, não estou dizendo política, uma pessoa pode fazer política perfeitamente fora do cargo, mas que vide aí o Bolsonaro como está fazendo política sem parar, mas que encerrar a carreira eleitoral dele com a vitória de 2022 seria o mais adequado, né? Ele poderia chegar a essa conclusão e que não valeria a pena o risco de sofrer uma derrota, né, na que poderia ser a última eleição presidencial da qual ele participa, né? O Lula tem uma longuíssima carreira e vitoriosa carreira eleitoral, né? Mas ele está com 78 anos. Então vamos imaginar que por um acaso ele perca em 2026, imaginar uma revanche em 2030, né? Que ele vá para as urnas com 85 anos para terminar um mandato com 90 anos é um pouco menos provável, né? Então, né, a previsão, porém, o que acontece? Se ele toma essa decisão do ponto de vista pessoal, qual o problema para o Lula? Uma carreira vitoriosa, vitoriosíssima, encerrá-la com uma vitória em 2022 e com um governo razoavelmente bem avaliado. Ok. Agora, o que acontece com o PT, com a esquerda, sem o Lula? Então, a pressão para que ele se candidate com boa popularidade, sem boa popularidade, obviamente vai ser enorme, porque existe essa Lula-dependência, né, do centro para a esquerda, né, porque ele é um líder popular
que consegue superar aí os maiores adversários, os mais fortes adversários. Até hoje conseguiu, a partir de 2002, todas as eleições que participou, foi vitorioso, só não foi vitorioso quando estava preso em 2018, né, no pior momento da sua vida política, mas tirando, e mesmo assim foi para o segundo turno, e mesmo assim foi lá para os 45% dos votos, o Fernando Haddad, que era o candidato dele. Então a pressão para ser ele vai ser gigantesca, mas há um temor de que o Lula, aí, diante de tudo isso, resolva ir para casa, quer dizer, que para casa ele jamais irá, né, viajar pelo mundo, receber prêmios, ser super celebrado, em vez de ficar aqui tentando ganhar uma eleição com uma popularidade que se arrasta. Então, essa é uma preocupação que existe em algumas lideranças, isso não é falado abertamente, nem será, mas é isso, quer dizer, a vontade, o desejo é que ele seja, sim, candidato, e candidato de uma popularidade alta para poder ter uma reeleição, para ir para a disputa com bastante força, né? Caso contrário, obviamente, as reflexões podem surgir, e esse é o grande temor, Sheila. E quando você fala dessa lulodependência, né, Mônica, a gente está falando de uma ausência de outra liderança, de outro líder no campo da esquerda capaz de mobilizar tanta gente assim, né? Ainda que com essa popularidade mais baixa e que oscile e tal, não tem essa figura efetivamente, né? Não tem essa figura efetivamente. Aí, assim, as razões são enormes, né? Tem artigos, por exemplo, do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, estou me lembrando aqui de cabeça, sobre o populismo no Brasil, essas figuras fortes, né? Então, assim, há quem argumente que... Mas aí fica para os estudiosos, né, Sheila? Não para nós que somos jornalistas, mas, por exemplo, que você... num país em que as estruturas de direita são tão fortes, para superá-las você precisa de lideranças muito populares, como Getúlio foi, que não foi exatamente de esquerda, mas foi um populista que, num determinado momento aí, progressista, nacionalista, etc., e de uma figura como o Lula. Então, aí, assim, o que origina, né, essa lulodependência é motivo para teses e teses. Mas ela existe, ela é um fato concreto. Né? Sem ele, a esquerda se enfraquece nas urnas. Com ele, aí a direita teme, né? Porque quando é o Lula, sempre é um adversário que tem sido, nos últimos anos, praticamente imbatível. Perdeu uma de quantas? De 5, né? De 6, né? Que disputou, foram 3 dele, 2 a Dilma e uma da Haddad. Então, 6, só perdeu uma quando estava preso, e mesmo assim, foi para o segundo turno, tudo contra, né, e conseguiu levar o candidato dele, a partir da prisão, ele conseguiu levar o candidato dele para o segundo turno, e com uma votação muito grande, muito forte. Né? Mônica, então, fico imaginando aqui, é claro que tem uma projeção para muito, muito tempo, mas a gente teve a apresentação do Geraldo Alckmin como vice de Lula, nessa tentativa de mostrar uma frente ampla, né, de tentar trazer características diferentes para um governo para representar uma ideia. O que você imagina de vice para 2026? Eu imagino que se o governo estiver bem, mas aí é para frente mesmo, né? Mas se o governo estiver muito bem, com uma reeleição, porque assim, Carla, aliás, eu estava falando com uma liderança do PT que falou isso, né? Falou assim, se o Lula tiver, talvez esse embate Lula-Tarcísio de Freitas, que as pessoas tanto falam que é a maior especulação, nunca ocorra, porque se o Lula tiver mal, talvez ele não queira concorrer, né? Aí não se encontram Lula e Tarcísio. Se o Lula estiver muito bem, talvez seja o Tarcísio que não queira e fique em São Paulo, que vai ter uma reeleição, uma chance maior de reeleição aqui do que de vencer a eleição presidencial. Então talvez não ocorra esse embate. E eu acho que com o Alckmin é a mesma coisa, quer dizer, se o Lula estiver muito bem, uma reeleição garantida, ou nunca nada é garantido, mas com uma reeleição mais provável, ele fica lá de vice, uma chapa que deu certo, né? Para que ele vai se arriscar em outra eleição, né? Se já essa está com uma razoável tranquilidade. Agora, tem sempre a especulação de que ele pode ser candidato ao governo do Estado, né? Porque quem vai ser o candidato desse campo ao governo de São Paulo em 2026, né? São poucos os nomes também, então, na verdade não mostraria muito interesse,
né? O Boulos sai de uma derrota agora, pode ser ele? Pode, mas seria um outro tipo de construção. Márcio França, né? Que é o ministro do microempreendedor também, pode ser, mas são muitos os nomes. Mas eu acho que se ele estiver muito bem, o Lula, e se for para a reeleição, eu acho que o natural é o Alckmin ser o vice, né? Ou abrir uma negociação com algum outro partido que queira vice, que tenha muita força. Mas eu acho que é possível que seja ele, sim. Não, eu estava pensando nesse sentido mesmo, de negociação, né, de atrair apoio. A gente está vendo esse cenário político agora com a bola no chão, né, depois das eleições municipais, muito embora muitos que se diga que a eleição municipal não necessariamente tem a ver com a eleição para a presidência da República. O próprio Padilha, né, falou isso e repetiu bastante. Mas a gente está observando esses partidos de centro com tanto espaço. Vai que, né, Mônica? Mas tem a ver, sim, né? O vice-presidência vira a tal da boneca cobiçada, né? Boneca cobiçada. Tem a ver, sim, a eleição, né? Talvez não tenha a ver para indicar quem será o presidente eleito, mas indica como será o Congresso, né? Então, quanto mais prefeitos um partido tem, a probabilidade de ele ter um número maior de deputados, né? Porque nas prefeituras, nos estados que se elegem os deputados. Então, quando você tem uma força política muito forte nas prefeituras, você consegue eleger mais deputados. Então, óbvio que elas são conectadas, né? Então, é óbvio que partidos que vencem eleições municipais, elas são, de forma muito, assim, avassaladora, ganham uma força, porque provavelmente vão eleger muitos parlamentares. Então, ganham força nessa negociação, né? Tem ouvintes aqui falando de Simone Tebet e tal, enfim, vamos ver. Sim, bom, aí senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui. Sim, é isso. Porque o nome menos possível era do Alckmin, né? Claro. Foi o Alckmin, né? E colou. Sim. Mônica, é bom ter você de volta. Tem ouvinte aqui maldando o seu look, dizendo que em Dia das Bruxas você veio de Wandinha e tal. Tá ótimo, tá lindo. Tá linda. Um beijo pra você, até amanhã. Tchau, gente. Tchau.